Olá, muchachos. E aí, como estão? Bien? Bom, hoje a gente começando mais uma aula e como vocês já devem saber, essa aula de hoje ela é em relação aos conteúdos anteriores, aqueles conteúdos lá que a gente ficou de fazer correção. Por quê? Essa aula ela é uma aula voltada para as correções de dúvida, aquelas dúvidas que foram listadas, porque como vocês já sabem, eu enviei uma mensagem no grupo e perguntei quem tinha dúvida, que pudesse se inscrever no meu PV, me mandar uma mensagem, para que a gente pudesse tirar essas dúvidas. Bom, ninguém me mandou mensagem na turma de vocês, então eu acredito que não ficou nenhuma dúvida em relação aos conteúdos que já foram explicados, certo? Então, como essa aula é uma aula de correção de atividades, eu gostaria de relembrar vocês que na semana que a gente entrou, né, nossa pandemia, que tivemos que se afastar, né, das atividades presenciais, eu tinha passado para vocês uma atividade que se encontra na página 24, 25, 26 e 27 e 28. Pronto. Essa atividade ela é referente ao capítulo que é o capítulo 3, que a gente viu ainda em sala de aula, presencialmente, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Eu vou discutir mais ou menos com vocês como é o procedimento para responder, mas no finalzinho eu vou deixar um gabarito, certo? Então eu quero que vocês assistam para entender. Porque assim, a ideia é que da correção aqui, né, por vídeo, também seria da mesma maneira que é para explicar. Porque é aquela coisa, você explicou, e é na correção que surgem as dúvidas, nas atividades que surgem as dúvidas, na qual ainda não foram esclarecidas, não é dessa forma? Então, se a gente ficar só assistindo a aula de conteúdos novos, assistindo e progredindo para frente, porém, as atividades sem ser corrigidas, não tem como a gente fechar um conhecimento de um determinado assunto, certo? Então, por isso que eu vou questionar com vocês a atividade e no finalzinho eu deixo o gabarito referente a cada uma das questões, tá bom? Então, abram o livro de vocês na página 24. Lembra que o nosso último assunto que a gente viu em sala de aula foi las profissões, que são as profissões, né? Que a gente até fez uma atividade online, acho que vocês ainda lembram, eu espero, né? Então, na página 24 tem uma atividade que diz assim: de a que profissões se referem las frases a seguir utilizando as palavras del requadro. Então, a gente tem um quadro aqui com o nome de algumas profissões. Aí a questão quer que você leia o que tipo a letra A, B e C, o que cada uma letra está dizendo e identifique qual profissão está se referindo. Por exemplo, a primeira: persona que trabalha em calles barriéndolas, ou seja, pessoas que trabalham na rua varrendo. Então, como é o nome da profissão desses profissionais que varrem as ruas? Hein, pessoal? Qual é o nome da profissão? Baredeiro, né, gente? Só um exemplo, tá bom? Então, só para que vocês entendam o procedimento de responder. Então, a questão, ela trabalha isso, para que vocês utilizem essas palavras que estão nesse quadrinho rosinha do livro de vocês, da página 24, e ao ler cada uma das letras, identifica a profissão que se refere, tá bom? Então, assim vocês fazem para todas. Por exemplo, a letra B: persona cuya labor consiste em cuidar dos nenéns. As pessoas que o trabalho é voltado para cuidar de crianças, como é que é o nome, entendeu? Pessoa cuya trabalho consiste em dirigir su casa, como é que dá o nome, entendeu? Vocês conseguiram captar mais ou menos o espírito da atividade? Bom, outro assunto que a gente já viu na videoaula, que foi as contrações, mas não foi corrigido também a atividade. Então, vocês vejam a página 26 agora, onde tem uma questão, aliás, duas questões, 1 e 2, da página 26, que diz assim: completa os espaços adequadamente com contrações ou preposições. Quais são as contrações? Del e al, certo?
E as preposições normais, que é en, de, certo, gente? Então, vamos, primeiramente, ler a frase para saber qual se adequa para que a questão, né, a frase tenha sentido. Então, por exemplo, cerca, espaço. Colegio hay una biblioteca. Cerca é próximo. Então, próximo colégio há uma biblioteca. Então, logicamente que a frase no português seria: próximo do colégio tem, se fosse no português, né, uma biblioteca. Então, automaticamente eu já sei que é o do, que é o DOzinho no português. Aí eu vou lá e eu sei que é uma contração no espanhol, que é o dele. Então, por isso eu completo com dele. Então, cerca del colegio hay una biblioteca, certo? A mesma coisa, o mesmo procedimento com a letra B. Ahora yo voy, espaço, trabajo, voy, restaurante. Ou seja, agora eu não vou. Se eu trabalho, é ao trabalho, né, gente? Vou ao restaurante. Então, como é que é o ao? O ao também é a contração, que no espanhol é AL, também, com a mesma pronúncia, só muda a escrita. Então, você completa com os dois espaços com a ao. E assim, pessoal, em todas elas. Deixa eu ver um outro exemplo aqui. No caso, seria uma preposição. Coloca lá as gaseosas em la nevera. Aí tem la nevera e tem um espacinho. Então, vocês põem em. Por quê? Porque em la, no espanhol, essas duas juntas, essa preposição, certo? Em la, que é a preposição e o artigo, que é lá, né? Quando se junta, significa na. Nosso Nzinho com A, tá bom? Então, coloca os refrigerantes na geladeira, tá bom? E assim, pessoal, vocês vão completar com todas. Aí vocês conferem o gabaritozinho. Vocês entenderam mais ou menos como que a questão pede, né? A segunda, lê la tira de Gaturo e relenha los huecos com artículos, contrações ou preposições. Então, aqui vocês vão estar utilizando todos. Artigos, contrações, preposições, tá certo? E aqui nesse quadrinho já diz quais são as contrações, quais são as preposições que vocês vão utilizar. E aonde tem assim, dois vezes, né, com sinalzinho de vezes, que quer dizer que aquela palavra ali, aquela contração, preposição, artigo, vai ser utilizado mais de uma vez, ou seja, 2 vezes. Então, vamos à leitura dessa historinha em quadrinho aí, do Gato. Diz assim: no encontro, llaves. Llaves significa chaves. Não encontro, se fosse no português, não encontro as chaves. Porque eu não posso colocar assim, não encontro as chaves. Se são mais de uma chave, naturalmente, o meu artigo também tem que estar no plural. Por isso que eu coloco las, tá bom? No primeiro espaço. Aí, não encontro as chaves, a espaço alto. Alto, pessoal, é transporte, é um tipo, é carros em geral. Sem especificar modelo, tá bom? São carros. Então, eu não encontro as chaves do carro. Como é que é do também em espanhol? Dele, entendeu? E assim por diante. Onde estão? Aí respondeu. Tem um espaçozinho. Segundo carrão. Espaço, mesita de luz. Lá, espaço, esquerda. Então, no segundo carrão, como é que escreve no? Em ele. Então, no segundo carrão, ou seja, carrão, pessoal, é gaveta. Então, na segunda gaveta da mesinha de luz, a lá esquerda, ou seja, que fica o azinho acraseado, à esquerda, tá bom? Só que no espanhol, você vai completar com de lá. E assim vocês podem conferir o restozinho, entendeu? E vocês passam a leitura do quadrinho, da história em quadrinho, para entender direitinho como que quer dizer. Porém, vocês vão estar utilizando essas palavras que eu vou deixar no finalzinho do vídeo, tá bom? Outro assunto que a gente viu foi encontros vocálicos e participação silábica, que foi um assunto também explicado, acho que na nossa primeira videoaula de explicação, foi, tá? E que é aquela questão do encontro vocálico e participação silábica, pessoal, justamente onde a gente aprendeu, né, a classificar como hiato, como ditongo, como tritongo, acho que vocês lembram ainda.
tá bom? Então, a gente tem uma questãozinha, que é a 3, onde tem várias palavras, e a questão pede o seguinte: separa as palavras em sílaba e, em seguida, classifica-las em diptongo, triptongo e hiato. Então, vocês vão fazer a separação e classificar. Como professora, vocês vão, ao ler, gente, bem aí no iniciozinho da página 27, tem as vocais que se separam e as vocais que não se separam. Então, ao ler essas informações e ao videoaula que a gente já viu, que foi feito, né? Que eu acredito que vocês tenham assistido e também não tenha nenhuma dúvida. Então, em relação a tudo que a gente viu, vocês vão conseguir fazer a separação dessas palavras. Então, eu vou fazer uns 3 mais ou menos, para que vocês entendam mais ou menos como funciona. A primeira é herói, letra A, herói. Vocês percebem que esse ezinho ele é acentuado. Quando uma palavra ela é acentuada, vocês sabem que no espanhol o único acento que tem é esse acentozinho aí, que é o tilde, esse que tem na palavra herói. Tá bom? Eu quero que vocês assistam esse vídeo aula com o livro, pessoal, acompanhando com o livro, para que vocês entendam o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou utilizando o meu. Observem meu livro respondido. Então, vocês pegam de vocês para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Então, a palavra herói, ela é acentuada no primeiro E. Então, é uma sílaba. Espaçozinho, né? Ró, E. Esse E é separado do O, tá bom? Então, herói. Herói, ele tem quantas? Tem 3 sílabas aí. Se ele tem 3 sílabas, e eu sei que ao encontro vocálico se separa, lá em cima diz, as vogais se separam e as vogais que não se separam. A única vogal que se separa não é hiato. Hiato diz que é o encontro de 2 vogais que, na hora de fazer a separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. Então, se herói, o O do R, que acompanha o R, ficou em uma sílaba, o E ficou em uma outra sílaba, automaticamente eu sei que ocorreu uma separação de vogais. E quando isso acontece, eu classifico como hiato. Tá bom? Então, vocês separam e põem hiato na frente. Tá bom? E aí por diante com várias palavras, pessoal. Por exemplo, a palavra rio também, lá embaixo, rio, a mesma coisa. O E separou, o I, aliás, separou do O. Então, automaticamente também tem 2 vogais que separam, eu classifico como hiato. Tá bom? Aí você só confere a tabelinha, a resposta que eu vou deixar, né? Gabarito, e vocês respondam e entendam. Então, é basicamente isso. Separar as sílabas e classificá-las, tá bom? Tá bom, gente? Pessoal, continuando, a nossa outra atividade é aquela atividade que eu passei para vocês no Google Drive. Aquela atividade que vocês receberam o link abaixo da descrição do vídeo, da videoaula, no tempo, né, que a gente passou, e vocês responderam e me enviaram, lembram? Então, essa aqui é aquela atividade. O que a tia fez? A tia respondeu, e aí vamos questionar, tá bom? Aí o que eu quero? Quero que vocês de alguma maneira, adquiram essa atividade. Como vocês sabem, né, quando a gente retornar presencialmente, né, a gente não sabe quando, assim, que é uma coisa que só Deus sabe, né, depende dessa situação aí da pandemia, mas tudo indica que quando a gente voltar, a gente vai fazer provas. Né? Aí também eu não vou especificar para vocês, vou fazer uma prova igual é para ser, né? Mas assim, de alguma maneira a escola ainda vai fazer um método de avaliação com vocês. Então, se vocês tiverem essa atividade, não sei como é a questão da disponibilidade para vocês imprimir ou até mesmo deixar aí no computador de vocês, adquirir essa atividade de alguma forma, tá, gente? Para quando a gente voltar, vocês sabem que a gente não vai mais fazer uma revisão de novo, né? Até porque esse assunto já foi bem mastigado, foi explicado, foi revisado. A gente está voltando aqui com outro vídeo aula para as correções. Então, a gente não vai mais estar revisando tudo isso de novo, né? Então, vocês pudessem guardar essa atividade, seria muito bom, tá bom? Então, não é uma obrigação, porém, eu aconselho a vocês. Se vocês quiserem, ao assistir, vocês podem me pedir. Professor, eu tenho interesse na atividade. Que eu mando para vocês no WhatsApp e vocês imprimam. Eu digo imprimir porque é melhor, né? Para guardar, né? Enfim. Então, vamos lá. Na própria atividade aqui, tá respondido.
Tá bom? A tia já respondeu para que a gente possa discutir aqui agora e ficar bem legal. Então, a gente vai discutir já e respondendo, tá bom? Porque vocês já mandaram. Então, vocês façam a comparação com a que vocês responderam. Vejam se vocês erraram, tá bom? Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida mais, tá bom, gente? Sim, então vamos à atividade. A primeira questão da atividade, gente, é uma questão de interpretação, né? Que é sobre el gusano, que é a minhoca. O textozinho é bem pequenininho, eu vou ler rapidamente aqui com vocês. Diz o seguinte: E tu, quem eres tu? Pergunto a la minúscula criatura que descubre a mis pies. Yo soy el gusano, me responde. Um animalito estupendo e lento. Respiro através del piel e mi tubo digestivo se prolonga de um extremo a outro de mi cuerpo. Mi madre, pouco después de nacer, me dijo: No te preocupes, Frederico. No eres ni inteligente ni hermoso. No tienes alas, ni siquiera tienes pies, pero arrastrándose podrás llegar a qualquer parte. Certo? Aí a atividade tem as seguintes perguntas. Letra A. Que pergunta o autor? Qual foi a pergunta que o autor fez no texto, gente? Ele perguntou: E tu? Vocês sabem que em espanhol a gente usa ponto de interrogação, né? Então, se perguntou, então essa parte aqui que está interrogada. E tu? Quem eres tu? Então, essa aqui foi a pergunta, né? B. Que lhe responde la minúscula criatura. Então, o que foi que a criatura, ou seja, o que foi que o Sano respondeu? Ele respondeu o quê? Que é um animal, um animalzinho, né? Que é animalito, em espanhol é animalzinho. Um animalzinho estupendo e lento. Estupendo é maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é bem lentozinho, né? Então, um animalito estupendo e lento. Como se descreve ele animalito? Como é que o animal se descreve lá no texto? O que vocês colocaram, tá, gente? Então, vocês comparam as respostas de vocês. O que ele descreve? Como é que descreve? Respira através del piel, ou seja, ele se respira através da pele, e o tubo digestivo se prolonga no extremo a outro do corpo, né? De mi cuerpo, ou seja, do meu corpo. Como la madre descreve ele animalito? Como que a mãe do Sano descreve ele? Hein, gente? Ela disse o quê? Não te preocupes, Federico. No eres nem inteligente, nem hermoso, não tiene alas, nem sequer tiene pies. Pero, arrastando-se, podrás llegar a qualquer parte. Ou seja, não te preocupes, Federico. Não eres nem inteligente, nem lindo, nem bonito. E não tem asas, nem sequer tem pés. Mas, se arrastando, né? Poderá chegar a qualquer parte, ou seja, qualquer lugar. A letra E ela é de marcar, diz assim: Frederico poderá ligar a qualquer parte arrastando-se. Com isto, la madre quer decir que, ou seja, de acordo com essa afirmação que a mãe dele disse, que arrastando ele pode chegar a qualquer lugar. Então, de acordo com essa afirmação dela, o que ela quis, que mensagem ela quis passar? Aí temos aqui: com esforço todo se pode alcançar, ou seja, apesar de todas as limitações que ele tem, como vocês observaram, mas se lutar, né, ele pode sim alcançar. Então, acredito que está correto. Segundo, há que conformar-se com a mala suerte. Então, a gente tem que se conformar com a mala sorte que tem, ou seja, como ele é assim, ele tem que se conformar, é ponto final, não lutar para realizar nenhum sonho. Vocês acham? Claro que não, né, gente? Por isso que não foi marcado. E terceiro, há que lutar frente às dificuldades. Então, vocês acham que devem lutar? E sim, gente, marca aqui também, tá, pessoal? É possível lutar contra as dificuldades? Sim, é possível. Então, esses três. Desculpa que eu não marquei, que vocês marcam, tá bom? Segunda questão. Descubra as palavras deletreadas abaixo. O que é deletrear? Ou seja, aqui a tia colocou o nome das letras do alfabeto que a gente estudou,
tá bom? E aí, de acordo com cada nome de letra, vocês vão colocando a letra correspondente ao nome e vai montar a palavra. Por exemplo, letra A, latte. Ache é a letra o quê? H, então eu coloquei o H. Lao, letra O, então eu coloquei o O. Latte, coloquei também ali o T. E lae, também. E laele, que é o L, também. Então, quando finalizou, formou a palavra hotel, que é hotel. E assim por diante, tá, pessoal? Com todas elas. Aí você só observa aqui as palavras e corrija. A terceira pergunta diz assim: na letra muda do alfabeto espanhol, es la. Vocês sabem, né, quando a tia explicou o alfabeto, que eu expliquei que existe uma letra no alfabeto na qual ela não é pronunciada. Por exemplo, a palavra helado começa com H, mas eu só pronuncio a partir da letra E. Então, o H ele não é pronunciado. Por isso que a letra H, igual está aí marcado, ela é uma letra muda. Tá bom, pessoal? A quarta questão aqui também é bem simples, eu não vou me alongar muito, senão o vídeo fica muito extenso. Mas aqui diz assim: observa os objetos da aula e descreve seu respectivo nome. Ou seja, só para que vocês coloquem o nome desses objetos. Então tá bem simples, tá bom? Mas aqui embaixo a gente deixou tudo aqui na ordem. Tá, pessoal? De acordo aqui, ó. A, B, C, D. Não é assim, A, B não, tá? Observem que tem aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Então, nessa mesma ordem, vocês, né, simplesmente pausa aí o vídeo e coloca, tá bom, gente? Aí vocês transcrevam aí a resposta. A quinta questão diz assim: elige a expressão adequada e contempla el diálogo. Então, a gente tem aqui as expressões soy, hasta luego, que tal, encantada, muito gusto e graças. A tia vai traduzir as palavras para vocês. Aqui, soy é o verbo ser, sou, né? Hasta luego, gente, é até logo, tá bom? Você vai finalizar uma conversa, tal. Aqui, como é um diálogo, com certeza vai ser uma das palavras de finalizar. Que tal, ou seja, que eu já até falei isso pra vocês. Que tal é quando alguém tá, que tal, e aí, como é que você está? Seria mais ou menos, se eu digo pra uma pessoa, que tal, a pessoa automaticamente entende que eu estou perguntando como que ela está. Ela vai falar alguma coisa sobre ela, tá bom? Encantada quer dizer que eu estou, nossa, que lindo, que estou feliz por você, estou encantada com isso, entendeu? Muito gosto, muito obrigada, e graças, obrigada. Tá bom? Se muito gosto, eu tipo assim, quando eu digamos que acontece uma determinada situação e eu me encanto por aquilo. Então, muito gosto, eu tenho muito gosto por isso, certo? Me alegro com isso. Seria mais ou menos esse significado. Então, aqui a gente tem o texto. Olá! Então, a tia já colocou aqui na ordem. Olá, que tal? A Carolina falou. Aí, Tomás. Bien, gracias. Ponto aí. Este é meu amigo Diego. E ela respondeu, encantada. E o Diego perguntou, como te llamas? Aí a Carolina respondeu, soy Carolina. E ele falou, muito gosto. Ou seja, ele é com prazer. Igual eu falei pra você, fica encantada. Ele ficou encantado com ela, né? Queres jugar? Queres brincar? Ahora não puedo. Tenho classe de natação. Adiós, chicos. Aí ele respondeu, Diego e Tomás. Hasta luego, Carolina. Certo, gente? Então, vocês observam aqui como aconteceu o diálogo. Então, é utilizar as expressões para montar o diálogo, que foi também um dos assuntos que a gente viu lá no início do capítulo. Tá bom? A sexta questão é em relação aos signos de pontuação, que são os signos de pontuação. Você estudar lá coma, né? Que é a vírgula. Então, dentre eles aqui. Aqui eu só pedi ponto e vírgula, que é como. Mas vocês sabem que tem mais, lá no livrozinho de vocês tem todos, 2 pontos, entre aspas, tem vários, né, gente? Mas aqui vocês apenas vão utilizar ponto final e vírgula. Então aqui eu respondi o texto, lembra que lá na atividade vocês tinham que responder? Então aqui já coloquei, aqui onde fica cada um, ponto e vírgula, tá bom? Aí vocês depois vou só dar um zoom aqui pra vocês, para que eu acredite que possa atrapalhar na hora de vocês corrigirem. Dá um zoom aqui, certo? Aí agora vocês só pausam o vídeo e veja
mais ou menos onde fica cada um deles, tá bom? Voltando aqui. 7ª questão. Observa el árbol genealógico de la familia Simpson e rellenam as frases com as palavras del quadro. Então, vocês devem conhecer, né, a família Simpson, desenho, né? E aqui eu tenho uma atividade onde eu estou utilizando as palavras que pertencem ao grau de parentesco que a gente estudou. Então, vocês já vão ler e vão encaixar cada uma das palavras que estão aqui nesse quadrinho rosa, tá bom? Então, diz assim, eu tenho aqui a ordem, tá bom? Como é bem simples esse assunto, vocês só encaixam. Ok, letra A, letra B, na mesma ordenzinha vocês colocam aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos focar aqui na outra parte. Complete o texto com a conjugação do verbo ser. Vocês lembram como é que conjuga o verbo ser? Se não, abra um livro. Gente, eu quero que vocês respondam essa atividade, caso você consiga imprimir ou seja, guardar esse arquivo no computador, no seu tablet, no seu celular. Então, você corrija e sempre observando o livro. Porque como são assuntos lá do primeiro mês de aula, então assuntos que já passou há meses, né? Há vários meses. Então, é importante que vocês corrijam observando para fazer essa comparação entre o assunto lá, que podem já ter meio que esquecido, né? E para que vocês venham a lembrar, até porque é um assunto que possivelmente na nossa prova que a gente venha a fazer, né? Quando voltarmos, vocês não ter essa dúvida. Então, aqui o verbo ser e aqui eu tenho o texto. Lembra, pessoal? Bem que nesse espaçozinho, porque ficou meio apagadinho, é onde vocês vão completar. Eu sei que não tem letra A, B, C, D, eu sei disso. Mas para que vocês não se confundam, eu listei utilizando A, B, C, D, E, para que vocês saibam que é nessa ordem, tá bom? Nessa ordem que vocês vão colocar aqui e completar a frase. Yo, aí, soy brasileña, tú eres mexicana, usted es argentino, entendeu, pessoal? E ella es colombiana. Nosotros, aqui, ó, somos todos latinos-americanos. E assim por diante em todos. Sempre utilizando o verbo ser. Aqui nessa questão, utilizando o verbo estar, que é outro verbo que foi estudado junto com o verbo ser. Lembra, gente, como eu expliquei para vocês? Para identificar a pessoa do verbo. Porque é aquela coisa, eu só vou conseguir conjugar o verbo correto se eu saber que pessoa pertence à frase. Então, se eu não sei quem é o sujeito, eu não sei qual pessoa eu conjugo. Então, a primeira coisa é saber o sujeito. Donde, sei o que, aí espaço, Pablo. Pablo é ele. Então, ele, terceira pessoa de singular, não é não, pessoal? Abra um livro. Eu espero que vocês estejam abrindo nesse momento o livro e, né, fazendo essa comparação que eu estou pedindo para vocês. Então, por exemplo, aqui, eu sei que Pablo é ele. Terceira pessoa do singular. Estou repetindo aqui para vocês não me entendam meu raciocínio. O verbo estar na terceira pessoa do singular se conjuga estar, acentuado dessa forma. Então, por isso fica, donde está Pablo? Ai, que linda estás hoje, Silva. Como eu falei de forma informal, eu utilizo a pessoa tu. Então, para tu, o verbo fica estás. Que linda estás hoje, Silvia. Tá bom? Letra C. Letra C tá bem simples, porque a pessoa tá aqui, ó, nós outros. Então, apenas vou conjugar. Estamos. Então, estamos em casa. Donde? Aí estão ustedes. Tá perguntando. Por que fica estando? Porque ustedes é a terceira pessoa do plural, gente. E terceira pessoa do plural, o verbo fica estão. E assim por diante. Vosotros, segunda do plural. Como é que fica o verbo? Estás. Certo? La sopa fria. Quem tá fria? Fria. A sopa. A sopa é ela. Terceira pessoa do singular. Também está. Como el tempo hoje? Como está o tempo hoje? Como está quem? O tempo. O tempo é ele. E ele também é terceira pessoa do singular. Tá bom, gente? Aí vocês completam. Olá, galera. Eu queria agradecer a todo mundo que me parabenizou hoje pelo meu aniversário. Obrigado pelos amigos que tiraram um tempinho pra me parabenizar, tá bom? Grande abraço aí pra todos. Boa noite. Beijão. Sim, gente. Aí aqui nessa 10ª questão,
pede aquela mesma coisinha que a gente viu na atividade do livro que eu corrigi bem no início do vídeo, que é a questão de vocês separar as sílabas e classificar como diptongo, triptongo e hiato. Tá bom? Aí aqui a tia já colocou as palavras separadas e classificadas. Então tá aqui geometria, ó, acentuada aqui, tá bom? E as sílabas, as duas vogais separadas. Quando é vogal separada, é considerada hiato. Duas vogais separadas. E eladeira. Não, eladeria. Então, esse iria também se separa. As duas vogais, por isso também hiato. Paraguai. Observa que, tia, mas não é um Y. Desde quando o Y é considerado uma vogal? Claro que o Y não é uma vogal. Porém, ele tem o som de I. Paraguai. Então, esse Y, ele é considerado um I. Então, eu tenho aqui 3 encontros vocálicos na qual não se separa. Por isso, tritongo, que significa 3. É a mesma coisa, água, encontro de 2, então é diptongo, rio, separam, então é hiato. Guaire, 3, então é triptongo também. Guatemala, 2, então é diptongo, tá bom? E aqui são os artículos, vocês sabem, que são os artigos definidos e indefinidos. Porém, aqui nessa questão, eu só peço apenas os definidos. Quem são os definidos? Lá e las, singular e plural, ele e los, que é singular e plural também masculino. Tá bom? Então, eu vou só aumentar um pouquinho bem, gente, que eu achei que ficou um pouquinho pasmada, para que vocês possam entender melhor, certo? Essa questão. Observa aqui, para eu saber qual é o artigo, para acompanhar a palavra, eu tenho que observar se essa palavra ela é masculina ou se ela é feminina, ou se ela é singular e plural. Porque para eu saber quem é o meu artigo correspondente, eu preciso também conhecer gênero e número da palavra que eu acompanho. Então, a palavra aqui é âmbito. Âmbito masculino singular. Então, é ele. Eu falo o âmbito. Então, é ele âmbito. Próximo aqui, formação. Então, é a formação. Por isso que é lá. Aí, formação é de lá, personalidade. Professora, mas aqui, por que eu coloquei lá? Porque de lá, no espanhol, a junção dos dois forma o nosso da no português. Então, a formação da personalidade individual. Aqui, atitudes, são atitudes, plural. Então, é as atitudes. Por isso que é las. E assim por obrigações, as obrigações também, oportunidades, alunos, que são alunos, os alunos. E assim, pessoal, com todos, tá bom? Eu vou só descer um pouquinho para que vocês vejam as próximas palavras para corrigir. Agora eu vou voltar aqui o tamanho normal. A próxima questão, gente, é a questão 12, que é justamente para vocês classificar qual é a contração adequada. Lembra que são duas contrações no espanhol? O a e o de. Então, basicamente aqui. Quando vengo, colégio, passo por la casa de minha amiga. Quando venho do colégio. Então, esse do, dele. Essa tarde, voy cine com meus primos. Desculpa. Então, essa tarde, vou ao cinema com meus primos. Então, por isso, ao. Tenho que ir ao médico pela tarde. Este livro é do amigo de Carmen. Entendeu? Do amigo. Mis abuelos vienen, ou seja, meus avós vêm do supermercado. Essa tarde, Júlio vai ao dentista. Tá bom? Então, por isso que são as contrações. Então, basicamente, vocês vão ler para saber qual é delas que se adequa. Aqui, gente, é sobre as profissões, também é bem simples. Inclusive, foi bem questionado. Vocês vão observar a imagem aqui. Por exemplo, aqui temos o avião com esse homem que é o piloto, né? Automaticamente, é o número 14. Então, aqui, o piloto, número 14. E assim por diante. Você só observa aqui o dentista, número 7. Olha lá, dentista. Então, você olha aqui, cuidando do cachorrinho, deve ser a veterinária. Então, veterinária, 20, tá aqui.
tá bom? Então, vocês observam todos eles, tá? Ó, direitinho pra corrigir, tá bom, gente? Então, essa é a nossa atividade. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Como eu falei, vocês imprimam ou guardem lá no computador, caso você tenha.